detestação à iniquidade. Diz o seguinte, Alírio, mais à frente. Entrar pela porta estreita representa uma dificuldade maior e por isso vai necessitar da ação de uma vontade firme, de um processo, de uma motivação real. Perceba essas palavras. Motivação real, vontade firme. Empreendendo todos os esforços que forem necessários para entrar por essa porta. Eu me lembrei de uma coisa interessante agora, no meio do ano, acerca da porta estreita, da vontade firme, da meta. Eu fui visitar um estado do centro-oeste aqui brasileiro, uma pequenas férias, no Mato Grosso. E eu nunca tinha ido, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de entrar numa caverna. Já tiveram? Já? É uma experiência muito interessante. Primeiro que para subir, para acessar a caverna, a gente teve que subir um morro considerável. Olha, eu teve que ter vontade firme, mas de verdade, e perseguir a meta. E quando a gente entra na caverna, é tão interessante que há momentos onde é muito estreita a passagem. Você tem que se curvar, você tem que manter a tua postura, você não pode pisar abruptamente nas pedras, não encostar nas estalactites ou estalagmites, até para não fazer dano ao meio ambiente, até para você não se ferir. E aquela imagem me impactou muito, até porque a experiência é tão forte de você se sentir dentro da terra, né? É tão interessante. E isso tem muito a ver aqui com essa passagem da vontade firme, né? Porque a maioria das pessoas, diz os Espíritos no livro dos Espíritos, dizem que querem fazer esforços, mas com poucos fazem esforços verdadeiros de transformação. Outro dia eu vi interessante uma coisa que o Chico dizia com relação às tentações, à vontade de modificação. É como aquele indivíduo que foge do cachorro, mas está tudo para que o cachorro pegue. Sabe aquela história? Sabe aquela brincadeira que a gente brinca de criança de correr atrás dela? A criança sai correndo, mas no fundo ela quer que a gente pegue ela ri gostosamente. Assim somos nós. Nos falta muita vontade. Muitas das vezes essa vontade é externa, da boca para fora. Por isso que a porta é estreita. Porque autoconsciência dá trabalho, gera esforço. Autotransformação gasta energia. Mas o resultado é bom e é agradável. Diz o seguinte, o autor. Contudo, seguir por esse caminho nos traz muita satisfação e felicidade, pois significa a libertação de uma vida sem sentido. Victor Frankl falava da natureza ou da origem das doenças como sendo doenças noogênicas. O prefixo no quer dizer espiritual. Victor Frankl falava que esse propósito existencial era de natureza espiritual. Olha que interessante. E mais ainda, ele dizia que o propósito existencial de todo homem transcende a si próprio. Ele nunca está centrado no seu próprio umbigo. Ele tem que estar voltado para fora, para o ideal, para uma instituição, para uma pessoa, para uma causa. Só é possível ser feliz se o nosso propósito existencial nos transcende, vai além de nós em direção à nós. Não é esse o caminho de felicidade de todos os homens que deixaram seu legado de evolução espiritual na Terra? Vamos falar do maior deles? Vamos falar de Jesus? O que essa alma, o que esse Espírito fez, que não fosse a cada instante da sua vida dedicar ou dedicar-se a uma gama de espíritos enorme como nós, se dedicou e se dedica em plenitude. Essa é a nossa tarefa. Toda vez que nós abandonamos esse caminho de transcendência de si próprios e ficamos centrados no nosso próprio umbigo, adoecemos. É o que o livro está falando aqui. Adoecemos. E muitas das vezes morremos. Não fisicamente, porque a morte não existe, mas morremos espiritualmente. Morremos emocionalmente. Está aí uma explicação bem devida para os transtornos que nós estamos vendo. Uma humanidade aflita, angustiada, deprimida, doente, pela falta do vazio existencial. Alírio continua dizendo o seguinte: portanto,
Entrar pela porta estreita para passar pelo apertado caminho que leva à vida em abundância, significa despertar para a essência da vida. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, até que eu possa descansar a garganta, o que seria ir de encontro à essência da vida? O que seria essa essência da vida para cada um de vocês? O que vocês acham? Qual seria a essência da vida em geral, para todos nós? O que seria essa essência? Alguém pode me ajudar? O que seria a essência da vida? Qual seria o miolo desse propósito existencial para nós? Gostaria de ouvir você. Por exemplo, querer é poder? É uma pergunta. Então, nós falamos do querer, né? Mas o que seria essa essência da vida, dado a todos os espíritos que estão aqui na Terra, por exemplo, ou em qualquer latitude desse universo? Qual seria a essência da vida? Nesse livrinho, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, também de Abílio Cerqueira Filho, ele vai falar qual é a essência da vida. Qual é esse propósito existencial que é comum a todos. Ok? Descobrir a reforma íntima. A reforma íntima talvez seja um caminho para que a gente atinja esse propósito existencial, que embora seja individual, para cada um de nós tem um núcleo comum. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver. Libertação. Libertação. Está quase lá. Olha aqui, Camilo Siqueira. Diz aqui. Perfectibilidade, não? Oi? A perfectibilidade. Vamos lá, está quase lá. Mas não é exatamente isso. Existe um propósito na existência. A felicidade. A felicidade. A questão é como a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Olha o que o Aurélio diz nesse livro Psicoterapia do Evangelho. Todos nós estamos no mundo para cumprir um objetivo que denominamos em psicologia transpessoal de propósito existencial. Todos nós temos um propósito existencial, que existe em função da capacidade de sermos co-criadores em sintonia com a consciência cósmica criadora da vida. Essa é a missão de todo espírito encarnado ou desencarnado. Ser co-criador com Deus. A finalidade maior de nossa vida se constitui em sermos colaboradores de Deus. E aí ele lembra uma das expressões de Jesus. Vós sois Deus. Contribuindo para a construção de um mundo mais feliz e harmonioso. Cada um de nós tem, embora funções diferentes, esse mesmo objetivo existencial. Sermos co-criadores com Deus para a construção de um mundo mais feliz e mais harmonioso. Para uns pode albergar um cargo de presidente da República, para outros pode ser um cargo de plantador de flores no jardim de uma escola. Não importa. Mas é a forma como cada um cumprirá a sua meta existencial sendo co-criador com Deus. E como fazer isso? Somente através do amor podemos criar. Vou repetir. Somente através do amor podemos criar em torno de nós mesmos um mundo melhor, começando pelo nosso próprio mundo interior. Temos que começar conosco. Aliás, Jesus resumiu tudo isso naquela sentença que nós somos craques em falar, mas pobres em compreender. Um mandamento vos deixo, um mandamento vos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Nós temos um problema com si mesmo. A gente confunde si mesmo com egoísmo. Mas se a gente não se ama, não se cuida, não se preserva, não amamos a ninguém, nem muito menos a Deus. Poderíamos dizer que esse é o propósito existencial de todo o ser humano. Será realizado de uma maneira própria, individualizada, pois somos seres únicos e temos uma particularidade que faz com que cada pessoa tenha um propósito todo pessoal. E aí nasce a grande ilusão de a gente sair imitando os outros. Porque
Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua forma. Eu acabei de me lembrar aqui, talvez eu já tenha contado, mas se eu contei não tem problema, a gente já vai esquecendo o que a gente conta dos locais sobre propósito existencial e caminho individualizado de cumprir esse propósito. Eu fui muito abençoado de chegar no movimento espírita na minha mocidade. Eu devo a evangelização de jovens ao meu conhecimento na doutrina espírita. Eu vim da igreja católica e cheguei na mocidade com violão, com cabelo grande, né? Nem era branco naquela época, né? Mas enfim. E aí, a grande felicidade de encontrar a mocidade e encontrar senhoras idosas na casa espírita, que tinham a grande vantagem de serem mulheres, afetuosas, carinhosas e com experiência. E uma delas, que sempre foi um dos modelos para mim, nossa querida tia Maria Lina, ela me contava uma história muito interessante que jamais esqueci, eu até vou replicando ela, sobre propósito existencial. De como, às vezes, o propósito que Deus coloca na nossa vida está à nossa frente e nós não o vemos. Porque temos a ilusão que devemos fazer grandes coisas. Ela contava que, aquela época, quando ela começou a doutrina espírita, era época de grande divulgação doutrinária pela presença de Chico Xavier e a psicografia de Chico Xavier, década de 40, 30, né? Século XX ainda. Então, ela tinha um grande sonho, minha querida tia Maria Helena, escrever livros psicográficos. Ela tinha esse grande sonho. Enquanto os livros não chegavam, né, apesar da mediunidade, ela foi desenvolver atividade na casa espírita. E uma delas, ela fundou a evangelização infantil da casa espírita que ela atuava. Ela foi a fundadora da evangelização. Naquela época ela falava da escolinha, né, de moral evangélica, termo que já se vai. Eu vi no YouTube, tá? Não é da minha época não, tá, gente? Então, ela fundou a escolinha de evangelização. E aí ela conta, já próximo ao final da vida de encarnada dela, ela falava, ela era tia da minha esposa, ela era tia da Maria, ela falava que ela percebeu ao final da vida que a grande tarefa dela não era a psicografia, porque os livros nunca chegaram. A grande tarefa dela era cuidar e educar as filhas, algo interessante. E a segunda delas, ela percebeu que era fundar a escola de evangelização para crianças no grupo espírita Maria Madalena. Estava lá, a missão estava na cara dela. Quantas das vezes nós vamos desperdiçando as nossas oportunidades de propósito existencial, abraçados a ilusões? Para Deus não importa muito o que você faça, mas importa a forma como você faz. Quantas pessoas fazem muito, porém fazem distanciados dessa lei de amor? Porque distantes da lei do amor estão as leis do desamor. Desamor é um prefixo que significa ausência, ausência de amor. Fazemos as coisas mecanicamente. Eu lembro do livro Voltei, onde o irmão Jacó era um Pelé do espiritismo, fazia tudo. Mas chega no plano espiritual apagado como uma vela apagada, porque fazia as coisas de maneira mecânica, exterior, sem impregnar-se de amor. E o oposto também ao lado do desamor é a crueldade. Esse nem se fala. Os atos de crueldade geram repercussões nas nossas vidas, nas reencarnações que se seguem, porque estão tão distantes da amorosidade do nosso propósito existencial. Ok? Eu me lembrei da tia Maria Lina. Qual será o nosso propósito existencial? Deixo a pergunta para vocês, que é individual para cada um de nós. Diz o seguinte, Arildo Cerqueira Filho: quando estamos sintonizados com esse propósito existencial, toda a nossa vida se torna criativa. Para sermos co-criadores, precisamos entrar em contato com a nossa competência essencial, oriunda da energia de amor que somos. Vós sois deuses, nós somos amor, ainda não descobertos. Ainda como uma canga, como se fosse um diamante bruto, como uma canga que empalidece o brilho desse diamante. Quando sintonizamos com esse amor, tudo flui dentro de nós e em torno de nós. Para que isso se dê, é fundamental a sintonia conosco mesmos.
em essência, para a partir daí sintonizarmos com Deus, permitindo que o fluxo criativo se torne realidade. E aí segue o texto. Aliás, quão pouco nós temos contato conosco mesmo. Já perceberam? Que nós às vezes entramos num ritmo de vida tão acelerado, tão intenso, que às vezes é tão difícil estarmos conosco mesmo. Porque se eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é preciso que eu me conheça, como o Luiz falou. Mas para eu me conhecer, eu preciso olhar para dentro e para mim. A Fátima está aqui, minha companheira de trabalho, lá na Casa Espírita, e nós, quantas das vezes nós vamos falando, por exemplo, da nossa necessidade de meditarmos. Joana de Anjos fala muito isso. Por que a meditação é tão difícil para nós, ocidentais? Porque na meditação nós vamos ter contato conosco. E nós fazemos um monte de coisa que nos desvia do contato conosco. Chegamos em casa do trabalho, ligamos a televisão, começamos a fazer as coisas, dormimos, acordamos no dia seguinte, vamos para esse ritmo acelerado. E terminamos uma existência sem nos conhecer. Voltando à parábola dos talentos de Jesus. Em João, capítulo 12, versículo 35, Jesus nos dá outra orientação como meio de reflexão sobre a vida, sobre esse propósito existencial. Diz o seguinte, Jesus em João, que tem tudo a ver com a questão da porta estreita. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus nos dá aqui uma orientação para aproveitarmos o tesouro do tempo. Questão fundamental para adquirirmos a autoconsciência e entrarmos pela porta estreita. Andar enquanto tendes luz significa aproveitar o tempo para buscarmos o verdadeiro sentido da vida. Vocês acham que na época de Jesus, quando esteve aqui encarnado, existia light, tinha poste de luz? Não tinha, né? Percebam a parábola de Jesus. Se Jesus convidava para que nós andássemos enquanto tivéssemos luz, ele estava dando uma mensagem de aproveitamento do tempo. As pessoas tinham viagem a pé, a burro, a coisas do tipo, enquanto era dia. Enquanto era noite, as coisas eram mais difíceis. Parece que a coisa está na moda novamente. Andar de noite está mais difícil, né? Mas enfim, por outros motivos, né? Andar enquanto temos luz dá um sentido de aproveitamento do tempo. Eu me lembro uma vez, nós fomos fazer um curso de pós-graduação, enfim, à distância, e teve uma parte presencial em São Paulo. Eu lá conheci uma professora da USP, que foi uma das coisas mais estarrecedoras do ponto de vista positivo. Ela nos ensinava como planejar o tempo para estudo. E eu ficava muito impressionado. Aliás, os nossos companheiros de São Paulo, né, o Marcão está até rindo ali, já deve ter tido essa experiência, eles têm um senso de aproveitamento do tempo muito diferente de nós cariocas, né? Tem uma piada que diz que quando o carioca diz, vou passar lá na tua casa, ele não passa nunca. Né? Mas o paulista é interessante, eles têm um sentido de aproveitamento do tempo que é muito interessante. E aí eu pergunto, nós estamos atentos para o aproveitamento do tempo, da nossa oportunidade reencarnatória para cumprirmos o nosso propósito existencial? Ou nós ainda estamos com aquelas velhas desculpas de procrastinação? Palavra difícil, que enrola a língua, mas quer dizer de empurrar com a barriga para frente. Eu me lembro, novamente, do Chico, de uma passagem que, uma certa vez, um senhor foi conversar com ele, né? Um transeunte que vira e mexe aparecia na casa espírita de Chico, perguntava, Chico, é verdade que seu pai era vendedor de bilhetes de loteria? Não, é verdade. Pois é, meu sonho é ganhar na loteria. Então Chico convidava, meu irmão, por que você não ganha na loteria? Por que você não adere a nós? Vem ajudar a distribuir a sopa, o pão, né? Chico fazendo um trabalho social muito intenso, né? Para aquela população pobre de Minas Gerais.
falou, mas agora não dá. Agora não dá. Talvez depois. E os convites eram reiterados, eram repetitivos, né? E certo dia o Senhor apareceu lá, na casa espírita, muito bem vestido, com terno branco, chapéu Panamá. Né? O Chico, quero dizer uma coisa, eu ganhei na loteria. Meu irmão, que bom, eu ganhei na loteria. Então chegou a hora de você nos ajudar. Não, mas agora não dá, Chico, agora não dá, porque eu não sei porque agora eu tenho muitos amigos. Os meus amigos me procuram demais, eu tenho que dar muita atenção para eles, mas venham se juntar a nós, a necessidade é muito grande. Não, Chico, agora não dá. Quem sabe, talvez depois. E o tempo se passou, porque o tempo é esse senhor do destino. O tempo não aguarda. O tempo se passou e certa feita o Chico lá na casa espírita, o Chico chegava muito antes da gente começar, né? E aí, naquele fato de chegar antes, o Chico vê que o indivíduo entra pela porta da casa espírita, cabisbaixo, moribundo, entristecido, né? E Chico, olha, eu estive repensando o que você falou, eu não sei porquê, eu ando tão entristecido, vazio existencial. Tão para baixo e decidi vir aqui, enfim, eu vou ajudar as tarefas da casa espírita. Quando eu começo? E o Chico, com aquela visão mediúnica transcendental, falou, meu irmão, agora é um pouco tarde. Por que é um pouco tarde? Eu quero dizer que o senhor está desencarnado. Vamos aguardar a sua volta e aí nós vamos conversar novamente. Nós temos aproveitado o tesouro do tempo, temos andado enquanto a luz, porque andar enquanto a luz significa aproveitar, do ponto de vista transpessoal, aproveitarmos o tempo reencarnatório que a divindade nos oferece em cada etapa reencarnatória. E por experiência pessoal não há nada mais alentador e edificante de nós utilizarmos os nossos valiosos minutos em tarefas que nos preenchem. E eu não falo só na tarefa do trabalho, porque não há tristeza, não há depressão, não há angústia, não há ansiedade que resista ao trabalho voltado para algum ideal superior. Já perceberam que os nossos problemas se apagam, se diluem, as nossas tensões se vão, quando nós observamos que aquele companheiro que está ao nosso lado na casa espírita, seja onde for, tem problemas muito maiores do que o nosso e está ali nos inspirando. Nós pensamos que vamos socorrê-los e somos socorridos. Isso é aproveitar o nosso tempo existencial. Aproveitar o tempo enquanto há luz. Ok? Segue ali o Cerqueira Filho, dizendo o seguinte: muitas pessoas que estão entrando pela porta larga dizem que aproveitar a vida é gozar tudo aquilo que ela proporciona de prazeres. São pessoas que estão focadas nos valores falseados do ego. Desconhecem a sua espiritualidade interior. O que irá acontecer com essas pessoas? As trevas da ignorância dos valores espirituais essenciais vão alcançá-los, pois não aproveitaram o tempo para buscar os verdadeiros valores. Aproveitar a vida é aproveitar todos os recursos que temos para viver a essência divina que nós somos, desenvolvendo valores espirituais que nos iluminarão internamente, para que a partir dessa autoiluminação jamais as trevas nos apanhem. Porque se nos iluminamos, não há trevas que resistam à nossa iluminação pessoal. Mas se somos obscuros ou com pouca luz espiritual, as trevas externas nos apanham. Essa metáfora de Jesus. Das trevas sendo a nossa frustração, a nossa decepção, o nosso desencanto, o vazio existencial, a falta de propósito espiritual. Muitas pessoas dizem assim quando são chamadas para uma espiritualização da sua vida. Todo mundo já ouviu. Depois que eu ganhar bastante dinheiro, eu penso nessas coisas. Pode ser que depois não chegue como o nosso companheiro do Chico.
Para essas pessoas, a busca espiritual são essas coisas que colocam sempre distante de si mesmos, fogem do ser que são como se isso fosse possível. Diz Joana diante do seguinte: é impossível fugir a si próprio. Você pode até tentar anestesiar a sua consciência com os prazeres, com as posses, com o ter, com o parecer. São anestésicos, mas todo anestésico tem um tempo de duração. Ele vai passar e sua consciência vai avivar e vai chamar por você. Dizem, quando tiver uma vida estabilizada financeiramente, começa a cuidar mais dessas coisas. É um ledo engano, pois a pessoa fica projetando para o futuro algo que a vida convida a realizar no presente. Aliás, dizem os físicos, só existe um tempo. Qual é o tempo que existe? O hoje, o presente. O passado é o presente que já passou. O futuro é o presente que vai chegar. Só existe um tempo. Hoje. Ou não. Só existe o presente. Quem é que garante que ela vai ter aquele tempo depois de fazer a luz? Ok? Meus irmãos, o tema é vasto, mas eu quero crer que eu deixei essa ideia central com vocês, de que todos nós, independente das nossas funções, das nossas atividades, da nossa posição social, familiar, temos um propósito existencial. Esse propósito existencial, no dizer de Jesus, exige que a gente atravesse essa porta estreita do autoconhecimento, com esforço, com meta, mas que isso trará muita felicidade, porque nos iluminará. E não ficaremos perdidos nas trevas exteriores da decepção, da desilusão. Para terminar, eu me lembrei de um poeta que eu gosto bastante, chamado Casimiro Cunha. E Casimiro Cunha escreve, através de Chico Xavier, uma carta para nós, chamada Carta aos Crentes, que vai falar sobre a porta estreita, tá bom? Eu gostaria de terminar a minha fala com Casimiro Cunha e que vocês fiquem na linguagem do poeta, que consegue resumir numa poesia, tudo isso que eu fiquei falando com uma matraca aqui durante quase uma hora. Um poeta sensível, numa poesia, vai traduzir tudo o que nós queremos dizer para vocês. Diz o seguinte, Casimiro Cunha, através de Chico Xavier. Estás, amigo na terra, em trânsito para a luz. És o romeiro das dores, buscando o amor de Jesus. Cercado de desenganos, de penas e aflições, és hóspede transitório na terra das provações. Lembra, portanto, a lição do Evangelho do Senhor. A porta da salvação é a porta estreita da dor. Já pensastes que quem passa numa porta assim estreita precisa levar consigo uma leveza perfeita? Todo aquele que caminha chega ao termo da viagem. Da terra cheia de sombras, não leve muita bagagem. Muita ansiedade no mundo, desejo, orgulho, paixão, podem fazer muito peso em torno ao teu coração. Mas a humildade, a esperança, a doce luz da bondade são forças